Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Amém. Santo Espírito, eis tua palavra. Vem e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que nada possa impedir tua palavra. Todo mal fora, repreendido, fora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo glorifique o nome de Jesus, mediante a palavra que vai ser ministrada. É para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi o maior escritor e o maior apóstolo entre todos. Apesar dele ter sido chamado, ele próprio se chama de abortivo. Abortivo porque ele veio depois, é isso que ele diz, não é? Vieram os 12 apóstolos, Judas traiu Jesus. Eu creio que Paulo veio e substituiu Judas. Houve um erro ali na votação em Atos, quando colocaram Matias. É assim que eu creio. O Paulo era o 12º apóstolo. Veja bem que Paulo não recebeu o evangelho de Pedro, de João, de André, de Filipe, de Bartolomeu, mas recebeu o evangelho direto de Jesus. Ele nos narra na carta aos Gálatas que ele recebeu a visita de Jesus por 3 anos. E não foi de homem algum que eu recebi, não é, o evangelho, mas recebi do Senhor Jesus. Que glória, meu Deus, não? E os requisitos para ser apóstolo era ter convivido com Jesus 3 anos e meio, e ter visto Jesus ressurreto. E Paulo então estava credenciado ao apostolado, porque ele teve um encontro com Cristo ressurreto na entrada de Damasco, exatamente quando ele ia perseguir os cristãos. Ele viu Jesus, caiu da montaria no chão, e Jesus disse, Saulo era o nome dele, Saulo, por que tu me persegues? E aqui eu quero já falar alguma coisa que a igreja verdadeira de Cristo, ela está identificada em Jesus. Quando nós fazemos algum bem a um dos membros da igreja, é a Jesus que nós estamos fazendo. Quando se faz um bem à igreja, é a Cristo que nós fazemos. Porém, quando se persegue a igreja, calunia a igreja, é de Jesus que estão ofendendo. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo, a Bíblia diz. Veja bem então que o Saulo perguntou, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, toda a compreensão e entendimento da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, a sua formação teológica nos pés de Gamaliel, um sábio farisaico, caiu por terra no momento em que ele encontrou o Deus monoteísta, que ele disse que servia, mas não tinha aberto os olhos para a realidade, e viu Jesus, não restou mais dúvida, que agora ele ia anunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, Hamashia, é Jesus, o Mashia, o Messias, o prometido, o ungido, o Filho de Deus que se fez carne, e que Deus deu o Espírito a Jesus sem medida, diz na Bíblia. Jesus não tinha o Espírito Santo por medida, mas tinha plenamente a presença de Deus nele. Então quem vê a mim, vê o Pai, ele disse a Filipe, e como dizes tu, mostra-nos o Pai, e se vocês não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados, falou aos judeus. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que Paulo encontrou
encontrou é esse Jesus que ensinou o Evangelho para Paulo. Paulo foi o nome dado a ele por causa de Paulo, não é? O procônsul Paulo, que recebeu Cristo através de Saulo. Havia Elimas, o mago, se interpondo para que não compreendesse a palavra de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, voltou-se a Elimas e disse ao demônio, disse a ele, filho do diabo, cheio de astúcia e de engano, não cessas de perverter o caminho do Senhor, eis que sobre ti está a mão do Senhor, e ficará cego. E ele ficou cego, e o procônsul Sérgio Paulo ficou atônito de ver aquele sinal, e aí deu inteira atenção às palavras que Saulo pregava, e se converteu. Se você nessa noite der inteira atenção, você será salvo. Você será abençoado. Veja bem. Então esse Saulo recebeu o ensinamento de Jesus. Ele diz, porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei. Veja. Então quem traz essa doutrina da Santa Ceia é o apóstolo Paulo. Compreenderam? E ele diz assim, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. E semelhantemente tomou do cálice, deu graças dizendo, este é o cálice da nova aliança, não é da antiga, é da nova, no meu sangue, não no sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifício. Em Levítico fala sobre isto. Façam isto em memória de mim. Por que devemos fazer em memória de Jesus? A memória é lembrança. E como podemos ter lembrança se nós não convivemos com Jesus? Nós não convivemos com Jesus quando Ele veio, mas nós convivemos com a Sua palavra nos dias de hoje. E a Sua palavra nos revela a vida de Jesus. E como nós cremos na palavra de Deus, que é livro inspirado por Deus, escrito por 40 homens cheios do Espírito Santo, em épocas distintas, em tempos distintos, profissões diferentes uns dos outros, em lugares diferentes, e falando o mesmo tema central, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é palavra digna de toda a aceitação. Memória. Você se lembra do seu pai, da sua mãe? Os meus já faleceram, de muitos que estão aqui já faleceram, mas nós temos memória deles, nós lembramos deles, lembramos como eles se sentavam à mesa, como eles conversavam na hora do almoço e do jantar, como eles queriam que os filhos estivessem juntos à mesa. Veja bem, então nós temos memória deles trabalhando, nós temos memória deles quando eles iam trabalhar, quando viajávamos com eles, nós lembramos, isso é memória. E de Jesus nós temos memória segundo os escritos da palavra de Deus, que diz que Ele tomou sobre si nossas enfermidades, que Ele tomou sobre si os nossos pecados, e que mediante o sangue vertido na cruz, Ele nos comprou para si mesmo, Ele nos comprou para o Pai, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, mediante a sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Pela Bíblia, em Hebreus 9,16, nós sabemos que o testador, enquanto vive, nós não temos direito à herança, mas se ele morrer, nós passamos a ter direito à herança. Isto é prova contundente e evidente de que Jesus Cristo
Como homem é filho, mas é o Deus bendito eternamente. Como Deus ele ressuscitou, como homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscitou dos mortos, aleluia. E nos deu uma herança, nos deu um legado, nos deu a vida eterna. E por isso a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, que fomos adotados por Cristo Jesus na família de Deus, que Deus escreveu nosso nome no livro da vida, que Deus deu um novo nome para nós na glória. E Ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia foi para nós termos memória de Jesus, primeiramente. Lembrarmos de que fomos salvos por um sacrifício muito poderoso, eficaz, aleluia, veja bem. Segundo, a Santa Ceia tem um significado de comunhão. A comunhão é união. Nós somos diversos, diferentes uns dos outros, com culturas diferentes, porém, nós somos um só quanto à nossa fé. Quanto à nossa fé, nós estamos interligados em Cristo Jesus. A nossa fé é num só Senhor, num só Salvador, aleluia. A Bíblia mostra que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 27. A Bíblia diz que somos o corpo de Cristo. O corpo onde Cristo habita pelo seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós, porque Jesus nos justificou, porque Jesus nos perdoou. Nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porém, Ele nos remiu e nos deu a salvação, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redimir, veja bem, o governo muitas vezes baixa um decreto de remissão de dívidas, mas exige que compareça na repartição e averbe o teu nome lá, de forma parecida. É isto que Deus fez com nós. Deus deu a redenção dos pecados, mas nós temos que comparecer e outorgar uma procuração para Jesus Cristo e dizer: eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, eu creio que Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és o meu Senhor, e eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu recebo esse presente que o Senhor está me dando, que é a salvação de graça por meio da fé. Eu recebo que o Senhor me justificou. Eu não quero me justificar a mim mesmo, mas eu sou justificado pelo Senhor, aleluia. Romanos 5:1 diz que justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada a essa graça, e não somente isto, nos gloriamos nessa graça, nos gloriamos de nos tornarmos filhos de Deus. Saiba você que você e eu e nós não devemos mais nada para o maligno. Jesus pagou as promissórias, Jesus deu o recibo de quitação, Ele pagou na cruz o preço dos nossos erros e pecados. E se você crer nisso e tomar posse disso, você não deve mais nada. Você foi justificado, foi perdoado, foi liberto pelo sangue de Jesus, aleluia. Glória a Deus. E Ele quer que a gente tenha memória disso. Quando estamos reunidos e unidos, estamos em comunhão com Cristo e comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo é a comunhão nossa com Cristo e entre nós. Como eu disse, somos múltiplos e diversos. Temos conceitos de vida diferentes uns dos outros, porém, quanto à fé, é uma só fé, é um só Senhor, é um só batismo, é um só Deus, é só um Pai de todos, diz Paulo aos Efésios, aleluia.
Então, nós vamos lembrar do que Jesus fez e sermos gratos a essa lembrança. Mas existe um outro ponto de comunhão interessante, irmãos. Perceba comigo agora. Os judeus só sentavam à mesa com quem eles tinham comunhão, com quem eles tinham amizade, com quem eles consideravam verdadeiros irmãos. Compreenderam? Eles só sentavam a uma mesa para se alimentar com quem eles tinham essa afinidade. Tanto que eles tiveram dificuldade de compreender o ministério de Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Simão, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e um monte de pessoas entraram também, pecadores, publicanos, segundo a Bíblia fala, os fariseus e saduceus, herodianos e escribas disseram, se ele fosse de Deus, ele não se assentaria na mesa com essas pessoas. Mas Jesus disse, o médico veio para os... Eu vim para os pecadores. Olha só, glória a Deus. Jesus não se envergonha de sentar conosco à mesa. Olha só. Aleluia. E quando ele se sentou à mesa com os 12 discípulos e instituiu a Santa Ceia, eles, evidentemente que eles comeram, que eles jantaram, que eles se alimentaram juntos. Porém, no final ele tomou um pão, porque pão simboliza alimento primordial e essencial. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Veja bem, João 6, versículos 28 em diante. Eu sou o pão da vida, quem come de mim não tem mais fome, quem bebe de mim não tem mais sede. Veja, você sabia que o comer nos mantém vivos? É evidente que sim, não é? Quando nós comemos, não é? Tomamos café, almoçamos, jantamos, fora outras visitas à geladeira, não é? Nós comemos para manter nosso corpo. E o nosso espírito? O nosso espírito precisa de um alimento que só o pão da vida pode dar. Aleluia. Jesus, o pão da vida. Entendeu? Olha, não foi Moisés que vos deu o pão no deserto, o maná. Foi meu Pai. E eu sou o maná, o pão descido do céu. Jesus fala assim. Olha que coisa tremenda. Então, quando ele tomou o pão e partiu aquele pão, e deu graças, e dizendo, tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Por que ele fala assim? Porque lá no jardim do Éden, Adão e Eva comeram de um fruto, de uma árvore, a qual Deus havia dito, não coma desse fruto. Mas comeram. E porque eles comeram, eles se contaminaram com o pecado. Porque aquela árvore, ela tipifica Satanás. Não é? Eles deveriam ter comido da árvore da vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, que tipifica Jesus Cristo, olha só, nós teríamos nascido no jardim do Éden. Então a justiça do homem acabou aí. A oportunidade de serem justificados por suas próprias obras terminou ali no jardim do Éden, quando eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Quando comeram a árvore da ciência do bem e do mal, o corpo se contaminou. Está compreendendo? Digamos o seguinte, eu tenho usado essa metáfora. Metáfora é uma palavra comparativa e dito o seguinte, olha, existe uma teoria no direito que diz assim, a árvore envenenada só produz frutos envenenados. Ela é condenada desde a raiz, tá? Então, note bem uma coisa. Quando eles comeram daquele fruto, as nossas células ficaram contaminadas do pecado. O nosso organismo foi contaminado por Satanás. O nosso espírito foi contaminado por ele. Está compreendendo?
Agora, por que eu digo isso? Se eles tivessem não comido da árvore da ciência do bem e do mal, mas comido da árvore da vida, a árvore da vida tipifica Jesus. A árvore da vida aponta para Jesus. Eles teriam comido vida, estavam no estado de inocência, teriam feito a opção correta. Veja como é importante nossas opções, como é importante nossas decisões na vida. Se tomarmos a decisão de seguir Jesus, Jesus vai abençoar, Jesus vai mudar as nossas vidas, da água para o vinho, como diz em João capítulo 2, está compreendendo? Ele vai transformar a nossa vida, mas não fizeram isso, então não podiam permanecer no jardim do Éden, porque agora, se eles comessem da árvore da vida, viveríamos eternamente nesse conflito que temos aqui na terra, esse conflito existencial que temos dentro da nossa consciência, essa luta que nós temos entre o bem e o mal dentro de nós, jamais terminaria. Então Deus decretou a morte para o homem. Tu és pó, ao pó tornarás. O espírito ou a alma morreu na hora do pecado, e o corpo morreu num determinado tempo, pelo desgaste, porque a terra foi amaldiçoada por Deus, diz em Gênesis 3, por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada, o homem passou para Satanás o governo da terra. Deus havia dado o governo para Adão, e Adão passou para Satanás. Então Jesus, a árvore da vida, se fez carne, habitou entre nós, para retomar aquilo que o diabo tomou. Compreenderam o que eu estou dizendo? Entenda bem isso agora. Somente um homem poderia fazer isto. Não seria justo Deus, em forma de Deus, vir para remir o homem. Era necessário que ele se fizesse carne, e como homem ele tomasse de volta aquilo que Satanás tomou do homem e da mulher. Veja como somos árvores. A Bíblia diz assim: o justo, Salmo 1, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e dá o seu fruto no tempo certo, não é? A Bíblia fala que o machado já está colocado à raiz das árvores. João Batista fala isso. A árvore boa será preservada, e a má será lançada no fogo. Isso é condenação, compreenderam? Então, árvore simboliza homem, significa raça humana. Agora, veja bem, nós, quando recebemos Jesus Cristo no nosso coração, nós somos um jambuzeiro bravo, e nós somos enxertados na oliveira verdadeira, é o que a Bíblia fala em Romanos 11. E quando somos enxertados na oliveira verdadeira, começamos a dar bons frutos, veja bem, porque nascemos de novo, porque cremos em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, de Jesus, em João 15. Então nós somos os ramos da videira, e o ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas se nós somos podados por Deus, quando você entra em tribulação, quando você entra em provação da fé, você é provado quanto à tua fé, e você tem uma decisão a tomar: permaneço ou deixo a minha fé? Feliz é aquele que permanece. Por quê? Porque vai dar fruto para Deus, vai começar a dar fruto. Que fruto vai dar para Deus? O fruto que Ele ordenou que nós dessemos antes da fundação do mundo. Você se torna um ensinador da palavra, um pregador da Bíblia, uma pessoa que louva a Deus, uma pessoa que intercede, uma pessoa que ora, uma pessoa que quer o bem do reino de Deus e da sua justiça, que faz questão de testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Aleluia! Mas nós começamos a dar fruto porque a seiva de Jesus passa por nós que somos os ramos. E Ele diz: sem mim
nada podeis fazer. Olha bem, então em Jesus tudo é possível. Em Jesus a seiva dele, a vida dele passa por nós. É como uma transfusão de sangue. O nosso sangue estava envenenado, ele passa o sangue dele através de nós. Aleluia. E quando nós participamos da Santa Ceia, em memória de Cristo, nós comemos o pedaço de pão e bebemos o cálice do Senhor. É como se estivéssemos comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue, espiritualmente falando, glória a Deus, e a vida dele está em nós, e somos libertos pelo sangue de Jesus. Ter memória de Jesus, compreendeu? Não é que o elemento se transubstancia, nada disso. É que quando fazemos isso, estamos em memória comendo da árvore da vida, para anular o poder da morte, para anular aquilo que Satanás fez. Então, Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Se alguém pensa que será justificado por suas próprias obras, está totalmente enganado. Porque a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça por meio da fé. Não é mediante obras, porque nossas obras estão misturadas com nossos pecados que envenenou nossas vidas. Lá nos nossos pais primitivos, Adão e Eva, eles erraram, eles pecaram, mas Jesus como homem foi obediente ao Pai. Jesus como homem foi aquele que nos justificou dos nossos erros e pecados, e Ele tem prazer de abraçar você, Ele tem prazer de te abençoar, Ele tem prazer de te receber como filho, como filha, e dizer, vem bendito do meu Pai, aleluia. E nesta noite, reflita então no poder que há nesse sangue, no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, aleluia. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém, e Belém é chamada a cidade do pão. Então Jesus é o pão da vida, aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, você pode sair daqui muito cheio do Espírito Santo, muito cheio da graça de Deus, muito abençoado pelo Senhor. É por isso que muitos irmãos são curados na Santa Ceia, são abençoados na Santa Ceia, porque refletem nessas palavras. E se você errou, e eu também errei, e se nós erramos, nós devemos pedir perdão para Deus, não para o homem. Para o homem não. Devemos pedir para Deus, no nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, crendo, recebereis. Se você reconhece que você errou, que você pecou, e que você não quer mais pecar, nem mais errar, nem mais mentir, nem ser orgulhoso, nem invejoso, nem vaidoso, nem idólatra, nem bêbado, nem drogado, nada disso. Eu quero ser íntegro na tua presença. Jesus te recebe, Jesus te abençoa, Jesus determina a bênção dele na tua vida, e você passa a ser um novo homem, uma nova mulher, abençoado por Deus, por Jesus Cristo, aleluia.